Vamos imaginar a seguinte situação. Tipo, alguém lê os termos de serviço de um sistema financeiro, sabe? Uhum, palavra por palavra. Exato, palavra por palavra. A pessoa decora cada vírgula ali só para usar esse conhecimento técnico profundo para cometer uma fraude. Nossa, isso é moralmente devastador. Sim. É uma situação onde a pessoa domina a regra, mas perverte completamente o propósito dela. É uma ironia trágica, né? Com certeza. E o mais triste é que foi exatamente isso que aconteceu lá no século I. Pois é, a religião que foi desenhada pelo Criador para ser tipo uma ponte viva conectando a humanidade ao divino, acabou sendo sequestrada. Virou um muro, né? Um muro de regras opressivas. Exatamente, um muro de regras. E é com essa imagem bem provocativa que a gente abre a nossa análise profunda de hoje. Estou bem animado para esse estudo. Bom, a nossa missão aqui é desbravar, versículo por versículo, capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E a gente vai fazer isso usando uma linguagem puramente bíblica e espiritual. Uhum. Para quem está acompanhando a gente, a base dessa discussão de hoje é riquíssima. Nós cruzamos comentários exegéticos detalhados, todo o pano de fundo histórico e umas análises teológicas muito profundas. Inclusive com as reflexões do pastor Michelson Borges e da Rosana Barros, certo? Isso mesmo. O material deles é sensacional. Sabe, o que é fascinante aqui? É que este capítulo não se trata apenas de um diário de viagem de Jesus. Não é só um relato dele caminhando pelas estradas poeirentas da Galileia. Uhum. É bem mais que isso. É um diagnóstico atemporal, quase cirúrgico, eu diria, da nossa miopia espiritual humana. Logo de cara, o texto coloca a gente diante das maiores autoridades religiosas daquela época, os grandões lá de Jerusalém. Exato. Homens que gastavam uma quantidade absurda de tempo e energia tentando manter tradições fúteis. Enquanto isso, eles ignoravam de forma flagrante os mandamentos mais sagrados do Senhor. Certo, então vamos desvendar isso, porque esse choque de realidades explode logo nos primeiros versos do 1 ao 13. Não demora nada. A narrativa descreve a chegada de uma delegação oficial. Membros do Sinédrio, escribas, fariseus, todos viajando lá de Jerusalém até a Galileia. E, cá entre nós, é uma jornada longa e exaustiva para a época, né? Muito. O que já demonstra o nível de alarme deles. Com certeza. O evangelho de Cristo estava se expandindo rápido demais. Jesus estava curando pessoas, restaurando vidas, e o sistema religioso precisava achar um pretexto para frear tudo isso. E eles viajaram todos esses quilômetros para fazer qual grande acusação? Pois é, a grande acusação era que os discípulos de Jesus estavam comendo pão com mãos impuras, e as fontes destacam a palavra grega koinos. Não é uma impureza comum, certo? Tem o peso de algo vulgar, profano. Pois é, profano. E compreender esse termo muda tudo. A grande questão levantada por essa delegação não era higiene básica. Ninguém ali estava preocupado com bactérias, sabe? Alguma dor de barriga dos discípulos. Não, nada disso. O embate era puramente ritualístico, focado na chamada tradição dos anciãos, ou paradoses no original grego. Certo. E para entender a mente desses líderes, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Depois do exílio na Babilônia, o zelo pela lei de Deus ficou tão grande que eles começaram a criar cercas ao redor da Torá. Cerca de proteção, tipo regras extras? Isso. A ideia inicial parecia boa, né? Criar um monte de regra para garantir que o povo não chegasse nem perto de quebrar o mandamento real. Mas com o passar dos séculos, essa cerca de regras orais rabínicas virou uma prisão. A cerca acabou se tornando mais importante que a própria casa. Brilhante. A obsessão chegou a um nível de minúcia que hoje soa como um fardo absurdo. Por exemplo, para não comer pão com as mãos koinós, a tradição exigia que se lavasse as mãos usando a medida exata de uma casca e meia de ovo cheia de água. Nossa, uma casca e meia de ovo? Que especificidade! Sim, e não para por aí. Essa água deveria escorrer obrigatoriamente até a altura do punho, que em grego eles chamavam de pugmê.
Não podia passar do punho. Sério? Sério. Nem retornar para a palma da mão? Senão, a lavagem estava invalidada. Mas e se a pessoa estivesse no meio do deserto, sem água nenhuma? Aí teria que fazer uma ablução a seco, literalmente encenando os movimentos. Era uma ginástica religiosa, projetada só para exibir uma pureza inatingível. Uma coreografia exaustiva que, no fim das contas, não transformava o interior. Nenhuma transformação. E o peso disso fica ainda mais sombrio quando a gente analisa o conceito de Corban, que o texto menciona logo em seguida. Se a regra de lavar as mãos até o punho era tipo um excesso de preciosismo, a regra do Corban entrava no território da pura malícia. Ah, sem dúvida. É aqui que entra aquela analogia da fraude financeira que eu comentei no início. O Corban é o exemplo máximo de hipocrisia que estava enraizada nessa tradição. A palavra significava literalmente uma oferta dedicada a Deus. Parecia algo super piedoso. Mas na prática não era. Imagina um homem adulto vendo seus pais idosos passarem necessidade. Ele podia simplesmente apontar para os próprios bens e declarar: isto é Corban. Ou seja, está consagrado ao templo. Caramba! E a grande armadilha legal é que essa tradição oral permitia que o homem continuasse usufruindo daquele dinheiro até o dia da morte dele. Mas isentava ele de ajudar a família. Exatamente. Isentava ele de usar qualquer centavo para sustentar o pai e a mãe. Olha eu, de uma frieza assustadora. Eles criaram uma ficção jurídica para escapar da responsabilidade moral. Eles quebravam o 5º mandamento, de honrar pai e mãe. E ainda saíam de cena posando como fiéis de altíssima devoção. É super compreensível que a resposta de Jesus tenha sido tão dura ali. Ele não só discorda, ele usa o profeta Isaías como um martelo contra essa idolatria. Ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração tinha virado algo totalmente vazio. Isso conduz a gente de forma muito orgânica para o próximo bloco do capítulo, a partir do verso 14. A transição perfeita. Porque se a contaminação espiritual não rola por quebrar a regrinha da casca de ovo cheia de água, né? Se o zelo externo não garante a pureza da alma, o que de fato contamina o ser humano diante do Criador? Para responder a isso, Jesus toma uma atitude que escandaliza ainda mais aquela elite. Ele convoca a multidão para perto e solta um ensinamento radical sobre o que entra e o que sai do corpo. Imagina a cena. Numa sociedade obcecada por separar objetos limpos de impuros, declarar que nada que entra no homem de fora pode contaminá-lo? Foi uma quebra de paradigma colossal. Total. E é neste ponto, especificamente no verso 19, que a gente encontra uma grande polêmica interpretativa. O texto diz que, com isso, Jesus considerou puros todos os alimentos. E muita gente moderna lê isso de forma super superficial, né? Pois é. Sugerindo que Cristo estava revogando as leis de saúde de Levítico 11 e autorizando a comer qualquer coisa, tipo carne de rato, morcego, cachorro. Mas as análises da Rosana Barros e do pastor Michelson deixam claro que isso descontextualiza o texto original. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Então, não tem nenhuma mudança na dieta ou na lei alimentar bíblica nesse momento. O alvo da conversa era outro. O alvo era completamente outro. O termo grego usado para alimentos ali é brumata. Esse termo se refere simplesmente àquilo que está sendo mastigado no contexto daquele debate específico. E qual era o debate? Desde o verso 1. Comer pão com as mãos cerimonialmente não lavadas. Não tinha nenhuma discussão sobre o cardápio de carnes limpas ou imundas lá de Levítico. O ponto de Jesus é anatômico, sabe? E profundamente espiritual. Entendi. O pão comido com as mãos sujas vai para o estômago, cumpre o ciclo natural da digestão e é eliminado. O trajeto do alimento é físico. Ele não toca, não mancha e não altera a natureza da alma. A pureza que o céu exige não é gástrica, é moral. Exatamente isso. Isso faz todo sentido. Pensando numa imagem do dia a dia, é como um sistema de filtro de água. Se a nascente lá no fundo da terra está jorrando água envenenada, não vai adiantar absolutamente nada passar horas polindo a torneira por fora para que ela brilhe. O veneno continua fluindo, né? Exato, de dentro para fora. A torneira limpa é só uma ilusão de ótica.
E essa imagem do veneno na nascente se alinha perfeitamente com o alerta do profeta em Jeremias 17:9, que descreve o coração humano como enganoso e desesperadamente corrupto. É dali que vem o problema. A verdadeira contaminação brota dessa nascente invisível. Cristo faz questão de listar 13 males terríveis que saem do nosso interior. É uma lista pesada, né? Muito. Pensamentos maus, imoralidade, roubos, homicídios, adultério, ganância, malícia, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Nossa, não escapa nada. Pois é. O foco é a quebra moral dos mandamentos, não a quebra de tradições humanas. A lei de Deus foi dada para funcionar como um espelho de alta precisão. Para mostrar nossa sujeira interior. Isso. E a nossa necessidade absoluta da graça e de um Salvador. Nunca foi entregue para ser usada como uma vitrine onde o religioso exibe seu orgulho. É uma lição muito forte porque destrói aquela zona de conforto da religiosidade de aparências. E logo depois de dar esse choque de realidade nos líderes de Israel, Marcos leva a gente para uma transição narrativa impressionante, lá nos versos 24 a 30. Um contraste gigante. Gritante. A gente vê Jesus saindo de perto daqueles homens que, tinham o rolo da lei nas mãos, mas o coração vazio de fé, e viajando para a região de Tiro e Sidom, uma terra gentívica. Um território historicamente inimigo de Israel, inclusive. Era o lar de Jezabel. E lá, nesse lugar que a tradição considerava espiritualmente impuro, Jesus encontra algo totalmente inesperado. Ele encontra uma mulher fora da aliança. O texto faz questão de frisar que ela era grega, de origem sírio-fenícia. Aos olhos da liderança de Jerusalém, ela não passava de alguém à margem, sem nenhum pedigree espiritual, sabe? Mas é exatamente no coração dessa mulher gentílica que floresce a verdadeira obediência nascida de uma humildade genuína. Ela encarna a primeira bem-aventurança de Mateus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ela ignora todas as barreiras culturais e étnicas e implora pela libertação da filha dela, que estava sendo atormentada por um demônio. E no começo, a resposta de Jesus causa uma certa estranheza. Ele usa uma metáfora bem forte da época. Sim, ele diz que não seria correto tirar o pão dos filhos, se referindo a Israel, e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas sabe, isso levanta uma questão importante. Qual? Por que o mestre, que sempre se mostrou como o ápice do amor, da compaixão, do acolhimento, age inicialmente com uma resposta que soa tão dura? Parece que ele está rejeitando a mulher. É verdade, soa dura à primeira vista. Trazendo à mente aqueles testes de engenharia, soa como aquele momento em que se aplica uma carga imensa de peso sobre um pilar. Não para quebrar o pilar, mas para provar para todo mundo que está assistindo a verdadeira resistência daquele material. Olha, se a gente conectar isso a um quadro maior, essa sua analogia do teste de resistência ilustra brilhantemente a pedagogia de Cristo aqui. Faz sentido, né? Muito. Jesus, na sua onisciência, ele conhecia a resiliência inquebrável daquela mãe. Ele sabia que ela não ia recuar diante de uma aparente rejeição. E um detalhe do original, o termo grego que ele usa para cachorrinhos é kuniária. Que significa o quê? Refere-se aos animais de estimação da casa, e não àqueles cães selvagens de rua. O breve silêncio dele, esse teste, teve um propósito duplo. Quais seriam? Primeiro, desconstruir os preconceitos que ainda moravam na mente dos próprios discípulos, ensinando a eles, na prática, que a graça de Deus não reconhece fronteiras étnicas. Um baita ensinamento para eles. E segundo, deixar um registro eterno de que o favor divino não é conquistado por linhagem, nem por lavar as mãos de um jeito ritual, mas por uma fé perseverante, com a coragem de se curvar diante da soberania do universo. E ela passa nesse teste de uma forma magistral, né? Ela argumenta que até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem. A fé dela transforma uma migalha da graça divina num milagre de libertação à distância. É muito comovente. E essa onda de compaixão transborda direto para a última narrativa do capítulo, nos versos 31 a 37. Sim,
Saímos do milagre focado nas palavras de uma mulher de grande fé e nos deparamos com um homem preso no silêncio absoluto. Jesus atravessa Decápolis, outra região fortemente pagã, uma federação de 10 cidades gregas. E a multidão traz até ele um homem surdo e gago. A palavra grega kofos pinta o quadro de alguém que vivia num isolamento sensorial e social crônico, sabe? Exato. E o que salta aos olhos nessa passagem é o método que Jesus usa. Numa região que era famosa pelo misticismo, cheia de magos, encantadores, curandeiros locais, Cristo recusa totalmente o papel de fazer um espetáculo pirotécnico para aquela multidão ávida por novidade. Ele tira o homem à parte. Ele garante privacidade, dignidade, e longe dos olhares curiosos, Jesus inicia uma comunicação profundamente tátil. Ele coloca os dedos nos ouvidos do homem, toca a língua dele com saliva e então ergue os olhos aos céus. Uma sequência física e silenciosa. Sim, para atestar que o poder não vinha de magia da terra, mas da autoridade de Deus. E no meio desse processo, o texto diz que Jesus suspira profundamente. E esse suspiro não é só, respirar fundo, correto. As fontes dão um peso teológico enorme para esse gesto. Correto. A palavra original é estenazon. Descreve um gemido interno, uma resposta emocional intensa. É o suspiro da própria divindade lamentando os destroços deixados pelo pecado. É a empatia do céu diante da dor. Que profundo isso! E depois desse momento de pura conexão, Jesus diz uma única palavra em aramaico, efatá, que significa abre-te. E a cura é imediata e perfeita. A multidão inteira é obrigada a exclamar que ele faz tudo maravilhosamente bem. Sabe, vamos pensar naquelas situações em que algum precisa desesperadamente de uma direção, mas só consegue entender se a mensagem for passada na sua própria linguagem. O homem surdo não podia ouvir sermões elaborados. Não mesmo. Então Jesus usa o toque. É tipo uma linguagem do amor adaptada para aquele coração isolado. Aquele toque cuidadoso na orelha e na língua não foi um ritual mágico. Foi o idioma da compaixão. Essa ideia da linguagem adaptada capta a essência do momento. Evitou qualquer confusão com o ocultismo lá de Decápolis e passou segurança para o homem. O Criador estava literalmente tocando a sua criação danificada para trazer vida e restauração de volta. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A gente fez uma jornada que começou com as tradições asfixiantes lá da Galileia, passou pela fé surpreendente da mãe gentílica e terminou com um suspiro compassivo em Decápolis. Como a gente traduz essa batalha antiga para o nosso cenário atual? Para amarrar tudo que as nossas fontes trouxeram hoje, o nosso especialista aqui preparou uma síntese direta, uma espécie de mapa com as 4 lições centrais deste capítulo. Exato. Marcos 7 é um capítulo rico em ensinamentos espirituais que podem ser aplicados em nossa vida diária. Aqui estão algumas aplicações específicas neste capítulo. 1. Tradições humanas versus mandamentos de Deus. Jesus critica os fariseus por colocarem suas tradições acima dos mandamentos de Deus. Marcos 7, 8, 9. Aplicação. Sempre avaliamos se nossas práticas religiosas estão alinhadas com a vontade de Deus, ou se estamos apenas seguindo tradições humanas. A prioridade deve ser sempre a palavra de Deus. 2. Pureza interior. Jesus ensina que não é o que entra pela boca que contamina uma pessoa, mas o que sai do coração. Marcos 7, 15. Aplicação. Nossa espiritualidade deve focar na pureza interior e na transformação do coração, buscando sinceridade e integridade em nossos pensamentos e ações. 3. Fé e perseverança. A história da mulher cirofenícia demonstra uma fé perseverante e humilde. Marcos 7, 24, 30. Aplicação. Nos aproximamos de Deus com humildade e fé persistente, confiando que Ele ouvirá nossas súplicas e responderá segundo sua vontade. 4. Cuidado com o próximo. Jesus cura um homem surdo e com dificuldade de fala, mostrando compaixão pelas necessidades físicas e espirituais das pessoas. Marcos 7, 31 a 37. Aplicação.
Somos chamados a imitar o amor compassivo de Cristo, ajudando aqueles ao nosso redor que estão sofrendo ou necessitados. 4. Cuidado com o próximo. Essas lições nos convidam a refletir sobre nossa própria vida espiritual e a buscar uma relação mais autêntica com Deus, baseada no amor, na fé e na obediência aos seus mandamentos. É com esse convite contundente que a gente se prepara para encerrar essa análise profunda de hoje. Mas, como sempre, queremos deixar uma provocação que ecoa diretamente das palavras finais das nossas fontes. Como o antigo Israel do primeiro século, vivemos no tempo de Laodiceia. Frequentemente nos pegamos contando vantagens da nossa rica religiosidade externa, cheios de regras e rituais, sem percebermos a nossa própria surdez e mudez espiritual diante da dor do outro. Fica a reflexão para cada coração que está ouvindo a gente agora. Estamos permitindo que Jesus nos puxe à parte, longe do ruído das tradições mortas, para sussurrar um curador efatá em nossos ouvidos espirituais fechados?